que você tem sentido nesses tempos de isolamento dentro da sua casa? E eu fiquei pensando, porque esse tempo de isolamento, ele traz para nós um momento de reflexão. Nós nos tornamos pessoas muito mais reflexivas ao viver esse momento. Nós passamos a refletir sobre a nossa vida, a refletir sobre o nosso trabalho, o nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós temos passado a refletir sobre muita coisa, sobre a igreja, né? Tantas pessoas que antigamente achavam uma bobagem estar na igreja. Para que eu vou para a igreja? E agora estão aí com muita saudade de estar na igreja. Quantas pessoas que trabalham e falam: olha, eu queria muito ficar em casa, por que eu não estou em casa, né? Por que eu não me aposento logo? E isso tudo está nos fazendo refletir, para quando tudo isso voltar, a gente possa ter uma nova visão sobre a vida que nós estávamos tendo antigamente, dar valor aí às tarefas da casa, dar valor ao trabalho que a gente tem, dar valor aí a poder andar livremente no mundo como pessoas livres realmente. Então, o que você tem sentido aí? Tem tantas pessoas, irmãos, que vivem no isolamento desde que nasceram. Por algum momento ou por alguma razão, essas pessoas foram vivendo num isolamento social desde quando nasceram, por causa de preconceito, porque são de alguma forma diferentes, porque de alguma forma tem alguma doença, por alguma forma tem uma aparência diferente, por alguma forma às vezes tem aí uma preferência sexual diferente, e são pessoas que vivem já num isolamento desde quando nasceram. Imagina isso. Nós estamos sentindo na pele o que pessoas já sentem desde quando nasceram. Se sentem isoladas socialmente por causa da cor da sua pele, se sente isolada socialmente por um complexo de inferioridade, porque sempre foi acima do peso desde quando era criança, ou porque sempre foi abaixo do peso desde quando é criança, sempre foi olhado de uma forma negativa, sempre foi deixado de lado. Nós estamos sentindo na pele o que é viver um isolamento. Nós estamos sentindo na pele essa dificuldade. E quando tudo isso passar, que a gente possa ter aí uma visão muito melhor sobre essas pessoas, que a gente possa conseguir incluir essas pessoas de uma forma muito melhor na nossa sociedade, na nossa igreja, no nosso hall de amigos. Quantas pessoas? Nós estamos vivendo isso, meu irmão. Nós estamos vivendo esse momento difícil. Eu quero convidar você a ler uma palavra aqui no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Que fala assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai,
se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? A hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Essa palavra, irmãos, ele fala sobre um isolamento de Jesus. Veja, a Bíblia fala que Jesus, ele passa por todos os sofrimentos. Imagine todos os sofrimentos que alguém pode passar nessa terra. Jesus passou. De alguma forma, ele passou. Ele passou. E diz a Bíblia lá no livro de Hebreus que ele passou exatamente para poder saber o que é, para poder entender o que é. Se você está na sua casa, de alguma forma, se você está na sua casa doente, se você está na sua casa depressivo, se você está na sua casa impossibilitado, se você está na sua casa aí de alguma forma isolado, de alguma forma afastado, desprezado, saiba de uma coisa: o primeiro a sofrer tudo isso foi Jesus. Então, quando a palavra que ele sabe sim nos consolar da forma que tem que ser, saiba disso. Ele sabe do que está falando, ele sabe o que eu e o que você está passando. Diz aqui nessa palavra que Jesus, ele precisava do apoio dos seus discípulos. Estavam aqui os seus 11 discípulos, e o que Jesus precisava era de um apoio. O que Jesus precisava era de um apoio. Não precisava nem de uma palavra, não precisava aí nem de alguma coisa muito aberta. O que Jesus precisava era da companhia deles, era da atenção deles. Olha, orem comigo, fiquem comigo aqui nesse momento de angústia, nesse momento de dor. E o que aqueles homens fizeram? Abandonaram Jesus devido à sua carne. Abandonaram a Jesus pela fraqueza da sua carne. Os homens não mudaram, Jesus também não mudou. Os homens não mudaram no sentido de ainda continuarem abandonando Jesus devido à fraqueza da sua carne. Os homens continuam abandonando Jesus pela sua fraqueza, pelo seu sono. As pessoas ainda continuam abandonando Jesus pelo seu pecado. Só que uma coisa é certa: Jesus também não mudou. Jesus não mudou. Jesus, ele continua orando e buscando a presença de Deus, como fala lá no livro de Hebreus, que ele passa o tempo todo agora diante do trono de Deus para interceder por nós. Jesus precisava daqueles homens de um apoio, mas aqueles homens fizeram o quê? Isolaram Jesus, isolaram. E diz a Bíblia que ele confessa para aqueles homens: olha, a minha alma está triste, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, a minha tristeza, ela é profunda, ela é profunda. Diz a Bíblia, meu irmão, que ele começa a orar. E eu falo isso para você, onde você está na sua casa, você não está indo para a igreja, às vezes você não está tendo nem tanto contato com as pessoas da igreja, mas uma coisa é certa: a saída para você é orar. Ora a Deus, porque Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo, Deus está pronto para atender você. Nós vivemos um tempo hoje, nesse mundo, um tempo singular, um tempo que nunca aconteceu igual. Nesse tempo que nós perdemos a nossa liberdade. Nós perdemos a liberdade de ir e vir, porque todo mundo agora está com medo. Todo mundo agora, de alguma forma, tem receio de chegar perto um do outro. Então nós vivemos sim um tempo de perda da liberdade. Os homens, eles gastaram tanto dinheiro em armas. E eu pergunto para você: onde é que estão as armas nucleares? Onde é que estão? Onde é que estão as bombas? Onde é que estão aí a corrida espacial? De que valeu tudo isso? De que vale tudo isso? Um inimigo microscópio, né? Microscópio se tornou o nosso maior inimigo.
o inimigo invisível, porque sempre para a humanidade o seu maior inimigo era invisível, sempre foi invisível. Satanás sempre foi invisível, porque ele é espírito e ele continua aí, andando pelo mundo, matando, roubando e destruindo. As pessoas nunca perceberam, as pessoas nunca quiseram perceber, mas o nosso inimigo, ele sempre foi invisível. O nosso inimigo sempre foi invisível. Esse inimigo agora que nós vivemos, ele é detectável através de um aparelho. E as pessoas conseguem ver a morte, conseguem ver aí a abundância de mortos no nosso país. A abundância que, pelos últimos informes, diz que o Brasil passou de 10 mil mortos. 10 mil mortos. Só que como o Brasil é o país que menos faz teste, dizem que esse número é 14 vezes maior. Tanto o número de infectados quanto mortos. Que o número de infectados pode ter passado de 2 milhões no Brasil. E que o número de mortos chegando perto de 150 mil. Porque tem muita gente que não sabe do que as pessoas têm morrido. Então, meu irmão, nós vivemos esse tempo difícil, esse tempo de dor. A Bíblia fala que Jesus estava sozinho nesse mundo, lá no jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa do azeite. Lá no jardim da prensa do azeite. E esse jardim nós estamos passando agora. Muitas pessoas estão sendo prensadas, muitas pessoas estão sendo aí pressionados para que saia a última gota. Então, meu querido, se você não se apegar à presença de Deus, está tudo acabado. Se você não se apegar à presença de Deus, a tua carne vai te dominar, e a tua carne vai fazer você abandonar Jesus. A tua carne vai fazer você isolar Jesus da tua vida. Muita gente está passando por isso dentro da sua casa, porque é devagar, irmão. O ataque do maligno é devagar. Conforme o Espírito de Deus vai sendo afastado por nós, Satanás ele vai ganhando terreno. Satanás vai entrando, é devagarinho que os seus tentáculos, as suas raízes vão entrando aí na sua casa, no seu casamento, a ponto de trazer para a nossa vida uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande. Eu tenho falado com tanta gente, meu irmão, tantas pessoas aí com desejo de suicídio, tantas pessoas aí que não sabem para onde vai, tantas pessoas aí vendo tudo se acumular, tudo sendo destruído. Eu falo para você, se você não orar, você vai perder. Se você não orar, você vai perder. Acredita nisso. Olha, eu tenho notado isso. Eu tenho falado para as pessoas estão, de alguma forma, desprezando a palavra de Deus. As pessoas estão desprezando o ouvir a palavra de Deus. Entenda isso. Isso não é alguma coisa de coincidência, não. Isso é o inimigo que está avançando. O diabo está avançando, o diabo está engolindo as pessoas, está engolindo as famílias, está engolindo a fé das pessoas. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Estão há um tempo sem congregar, já esqueceram, já deixaram a sua carne dominar. Já deixaram aí a sua carne isolar Jesus da sua vida. Mas não faça isso, meu irmão. Se você sente que alguém tem feito isso, manda uma mensagem para essa pessoa, telefona para essa pessoa, compartilha essa mensagem para essa pessoa ouvir, para ela entender, para ela acordar, meu irmão. Porque as pessoas estão isolando Jesus, sendo vencidas pela sua carne. Acredite nisso, acredita nisso, meu irmão. Eu fico vendo, até, como eu já tinha comentado, até pelo número de pessoas que assistem às lives, que tem caído, porque as pessoas não querem mais, que as pessoas não têm mais prazer, o prazer deles está em assistir aquilo que agrada a sua carne, o seu prazer está em fazer a sua carne feliz,
porque eles já estão completamente dominados pelo mal. Só que eles não estão percebendo, porque o mal está abraçando, o mal está aí envolvendo essas pessoas sem elas perceber. Mas esse mal começa a apertar, ele começa a apertar até chegar uma hora que vai sufocar, e essa pessoa não vai ter caminho para voltar. Entenda isso, isso é muito triste, isso é muito terrível. O momento que nós estamos vivendo é um momento terrível. O prejuízo espiritual será, meu irmão, incrível, será terrível, será muito grande, porque as pessoas não dão conta. Quando acharem a cura, que não sabe quando vai ser. Achar, meu irmão, muita gente não vai ver mais sentido, porque a sua carne o dominou e o fez isolar a Jesus. O fez isolar a Jesus. Só que existe no espiritual um clamor de Jesus. Jesus está clamando para mim e para você. E como fala lá no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvido para ouvir, a mesma palavra que está aqui no versículo 38 é a palavra que Jesus fala para você. Ele fala o seguinte, olha: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Nesse momento terrível de tanta morte, de tanto sofrimento, como é que você acha que está o coração de Deus? Como é que você acha que está o coração de Deus, meu irmão? O coração de Deus está profundamente triste. E ele fala para a sua igreja a seguinte coisa: fiquem comigo, vigiem comigo. Nesses tempos terríveis, Deus está procurando quem pode chorar com ele, quem pode orar com ele, quem pode interceder com ele. Mas sabe onde a igreja está, meu irmão? Longe, dominada por sua carne. Sabe aonde os crentes estão? Dominados pelo maligno, envolvidos, isolaram Jesus, porque a carne é fraca, e se você der aí um tantinho só para a tua carne, ela te engole, ela te abraça, te amarra, te aperta, te sufoca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O coração de Deus está triste, acredita nisso. Enquanto você não está fazendo a obra de Deus, enquanto você perdeu a tua comunhão, enquanto você não está mais nem aí, o coração de Deus está triste profundamente de ver a maldade dos homens sendo hoje aí no nosso mundo, a malignidade, a perversidade, as pessoas amando mais dinheiro do que a saúde do povo. O coração de Deus está triste, meu irmão. O coração de Deus está triste. O mesmo apelo que Jesus fez aqui no versículo 38, ele faz para a sua igreja, ele faz para os crentes. Olha, eu estou triste, gente, eu estou triste, acredita nisso. Quando você começa a orar em espírito, não tem como você não chorar, de sentir o coração de Deus triste, de sentir o coração de Deus chamando você, porque Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você nesse tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, meu querido. É um tempo terrível de guerra que nós estamos vivendo. Não é fácil não, tá? Não é fácil. Só que onde é que estão os guerreiros de Deus? Onde é que estão os homens de Deus para orar por essa nação? Aonde é que estão? Aonde é que estão? Aonde é que estão os homens e mulheres de Deus para ouvir a palavra de Deus? Aonde é que estão, meu irmão? Aonde é que estão? Jesus, ele está falando: estou triste, eu estou triste com isso, eu estou triste, eu não tenho prazer na morte, diz na palavra de Deus. E aonde é que está a igreja? E aonde é que está o povo de Deus? Vamos orar, meu irmão, vamos fazer uma corrente de oração, vamos para Deus fazer um levante aqui no Brasil, porque as pessoas estão dormindo. O povo aqui está disperso, está alheio. Vamos orar. Curva a tua cabeça em nome de Jesus.
Soberano eterno Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus santo, Tu és santo, Pai amado. Pai querido, nós somos, Pai amado, de carne, onde a Tua palavra fala que a carne é fraca, que a carne ela quer nos dominar, que a carne quer nos fazer isolar Jesus da nossa vida. Deus, levanta o Teu povo nessa noite, levanta a Tua igreja, fortalece, cura, Pai amado. Pai querido, que o mundo precisa hoje, acima de uma vacina, o mundo precisa hoje, Pai, do nosso clamor. O mundo precisa hoje da nossa oração, Pai. O mundo precisa hoje, Pai, que nós venhamos buscar a Tua presença, Deus eterno, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, Deus vivo, Tu pode fazer milagre, Pai. Faz milagre, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós perdemos a nossa liberdade de se locomover, Pai amado, mas a nossa liberdade de Te adorar ninguém pode tirar. A carne quer nos tirar isso. O maligno quer nos tirar isso, mas não deixa, Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora, Deus vivo. Nos abençoa, nos ajuda. Ajuda, Pai, o meu irmão que está fraco. Ajuda o meu irmão que está dormindo, Pai. Desperta nessa hora. Ajuda o meu irmão que está triste, Pai. Está triste, Pai amado. Deus, dá vitória nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Pai amado, aquele que está caído, Pai querido. Levanta o Teu povo, Pai, como um grande exército, Deus eterno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a buscar a Tua presença, Espírito em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê vitória. Amém? Que Deus te dê vitória. Não deixa a tua carne te dominar. Não deixa o mundo te pegar. Amém? Em nome de Jesus. Compartilha aí essa live para todo mundo que você acha que precisa ouvir uma palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Não desanime, não. Chacoalha aí o teu irmão que está do lado, para ele possa acordar, para que ele possa de novo retomar o seu ministério. Em nome de Jesus. E nós nos vemos na próxima